Queridos irmãos, nós, o povo do nome, o povo unicista, nós que defendemos a fé monoteísta, nós cremos e usamos o término Elohim como um dos nomes do único Deus. Esse Deus que é verdadeiro nas escrituras sagradas. Nós utilizamos o idioma hebraico em alguns momentos, desde o princípio. O que nós não cremos e não podemos aceitar jamais é que o termo Elohim signifique a representante pluralidade desse Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui está provado a Trindade. Isso é um absurdo. Apesar de que alguns cristãos trinitários defendem isso, deixa eu falar para você o que um etimólogo, Dr. Schmidt, ele escreve baseando-se somente no hebraico. E ele diz que é possível chegar a essa conclusão, que Elohim é a forma plural de El, e é um dos argumentos trinitários para provar a pluralidade de Deus. A enciclopédia judia diz, não implica na crença plural ou politeísta de Deus entre os antigos, mas apenas que servia para apontar a pluralidade de deuses pagãos. Essa expressão designa todos os atributos de Deus, majestade, excelência, poder, existência. Ele é utilizado para designar os deuses de outros povos, como no Salmo 82. É Deus quem preside a Assembleia Divina no meio dos deuses. Ele é o juiz. Os deuses do Egito se submetem a Elohim, o Deus superior. Os deuses dos estrangeiros se submetem a Elohim. Os deuses das nações se submetem a Elohim. Um dia, em Gênesis capítulo de número 12, Abraão tem um encontro com El Shaddai. E nesse encontro, ele define que esse El Shaddai era Elohim. Por quê? Deixa eu te lembrar, querido amigo, eu sei que você muitas vezes não se dedica tanto, mas deixa eu te lembrar. Abraão, ele era filho de Terá, e daí vem o nome de Terafins, que era construtor de ídolos. As pessoas tinham um sonho de um Deus que eles sonharam, e Terá construía esses ídolos e entregava para as pessoas. Abraão aprendeu esta forma de artesanato também, e fazia no princípio, quando Deus o chama, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, em Gênesis 12, aquele encontro no deserto com Deus, então ele chama aquele Deus de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nesse sentido ele volta os olhos para Terá, ou para o seu lar, e ele vê a quantidade de deuses que estava ali, e ele define que o Deus que ele passa a servir, então ele é Elohim, o Deus que surpreende, todo majestático, que não precisa de um Deus para cada coisa. Os homens tinham um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a plantação, um Deus para a fertilidade, um Deus para todas as coisas. O homem tinha um Deus, para tudo que você puder imaginar, o homem tinha um Deus. Quando Abraão conhece o Senhor nesse encontro de Gênesis 12, então ele define que ele era Elohim, o Deus dos deuses, o Deus superior, e é isso que traz significado. Meyer Pirman, um teólogo trinitário, ele diz assim, que Elohim, traduzido diretamente Deus, é um vocábulo empregado em lugares onde descreve ou insinua o poder criador e a onipotência de Deus. Elohim, portanto, é chamado de Deus Criador. A forma plural significa a plenitude de poder. Imagina se Pirman afirma que a forma plural de Elohim é a plenitude de Deus e não a quantidade de Deus. Imagina isso. Berkhoff, você já deve conhecer, já deve ter lido alguma coisa sobre Luiz Berkhoff. Ele diz, Elohim é o nome mais comum pelo qual Deus é designado no Antigo Testamento. El, seja que tenha sentido de ser o primeiro, ser o Senhor, ou de ser o forte e poderoso, ou como aquele que deve ser temido. O nome em sua forma singular, El, raramente ocorre, a não ser em uma poesia.
A forma plural de Elohim é considerada então como intensiva e, portanto, serve para indicar a plenitude de Deus. Queridos, em nenhum momento Elohim está indicando pluralidade de deuses. Está indicando a plenitude, ele é pleno. Oswald T. Allens, erudito em seu livro 5 Livros de Moisés, ele escreve da seguinte forma: Elohim aparece 33 vezes nos primeiros 34 versículos de Gênesis. É escrito por Jeová, YHWH, e repete-se o termo Elohim em mais de 20 ocasiões nos 45 versículos seguintes. A enciclopédia Ética e Religião, editada por James Ratzinger. No texto hebreu de Gênesis, Deus é apontado por dois nomes diferentes. O primeiro é Elohim, porque ainda que este nome tenha significados distintos, aí, plurativo e todas essas coisas, é aplicado na forma especial para apresentar que ele é um ser supremo, polivalente, perfeito em suas ações. E o outro é Jeová, que é o grande nome de Deus. Resumindo essa história, eu teria aqui muito que falar sobre Humberto Cassuto, sobre John Maxwell, eu teria muito que falar sobre Paul Tillich, que fala sobre esse assunto, mas eu acredito que ficou bem claro essa definição sobre pluralidade majestática. Nós, do movimento monoteísta, do movimento unicista, refutamos veementemente a Trindade por ela se tratar de uma teoria, nem uma teologia, mas uma teoria humanista que veio da Igreja Católica e que os crentes de hoje em dia carregam ela como absoluta verdade. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre a Torre de Babel. Eia, desçamos e confundamos as suas línguas. Está vendo aí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo que desceu para confundir a língua de Babel. E, vamos ser sinceros, talvez seja verdade, né? Porque não é essa confusão de língua que está nas igrejas por aí, talvez seja o Espírito da Trindade que está no meio dos movimentos evangélicos aí, confundindo a língua. E para você, unicista, atenção, porque talvez até na sua igreja tenha confusão de línguas e você está achando que tem o poder do Espírito Santo. Fica comigo. E eu quero deixar indicado esse texto que eu citei, ele está no meu livro Contra Fatos Não Argumentos, volume 1, foi o primeiro. A enciclopédia hoje já consta com 6 livros e é um material que todo unicista deveria ter na sua casa, deveria ter no seu lar, para poder se defender das heresias trinitárias que existem por aí. Ok? Nós temos uma longa jornada pela frente. Eu vou falar sobre a Torre de Babel, eu quero falar sobre o Shema, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu quero falar também sobre algumas coisas da fé unicista. Fique comigo e que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, curte, comente. Você deve estar vendo aí pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, aponta ali a sineta para você receber as novidades. Tudo isso vai ajudar o nosso ministério e nós vamos poder trazer mais e mais ideias. E se você tem alguma dúvida sobre algum tema, não para briga, não para crítica, apenas para ilustração, você pode mandar para mim e eu vou estudar. Já recebi algumas indicações de alguns irmãos. Eu vou estudar e eu vou preparar e eu vou no tempo, na ordem cronológica. Perceba que nós estamos em Gênesis, né? Então, na ordem cronológica, eu vou estar elucidando todas essas dúvidas, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Obrigado.